E se a gente te contasse que Lúcifer nunca foi o inimigo? E que aquilo que sempre chamaram de a queda foi, na verdade, o maior ato de amor espiritual que já esconderam da gente? Pois é, esta análise mergulha fundo na aliança secreta entre Sofia, a sabedoria divina feminina, e Lúcifer, o portador da luz. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se a queda que a gente sempre viu como uma punição foi, na verdade, uma elaborada missão de resgate? O que está em jogo aqui é uma verdade que ficou, suprimida por milênios. Uma verdade com o poder de desmontar tudo o que ensinaram pra gente sobre salvação, sobre culpa e sobre o que significa despertar. Essa história não está nas páginas oficiais, mas ela existe sim, escondida e muito bem preservada. Tá, mas de onde vem essa ideia tão radical? Para entender, a gente precisa mergulhar numa história que foi, intencionalmente enterrada em manuscritos que foram rejeitados. Essa história alternativa vem de uma corrente de pensamento chamada gnosticismo. Acontece que, com a consolidação da doutrina que virou oficial lá no Concílio de Nicéia, esses textos foram considerados heresia pura. E para não serem destruídos, foram literalmente enterrados no deserto. Foi só em 1945, por um acaso do destino, que a biblioteca de Nag Hammadi foi achada. E toda essa visão de mundo perdida veio à tona. Agora, o que é realmente fascinante nessa visão de mundo é como ela reconstrói a própria ideia do que é divino, começando com a figura de um criador que, era bem imperfeito. Prognósticos, o divino de verdade, o pléroma, é uma plenitude de luz, de espírito, algo totalmente além do nosso mundo material. Já o mundo físico, este em que a gente vive, foi criado por uma entidade inferior, o demiurgo, um criador que é ignorante da sua própria origem, arrogante e que acredita piamente ser o único Deus. E essa arrogância toda fica escancarada em textos como o Apócrifo de João. Lá, o demiurgo, chamado de Yaldabaoth, bate no peito e diz: "Eu sou Deus e não há outro além de mim." Ele é cego para sua própria origem, sabe? É como um reflexo distorcido da luz verdadeira. Então, o ponto central para os gnósticos não é ter fé, é ter gnose. Gnose é o conhecimento direto e intuitivo da nossa centelha divina. Não é algo que se aprende num templo, mas que se acessa num despertar lá dentro. É como se fosse uma forma de se lembrar da nossa verdadeira casa, da nossa origem espiritual. E essa busca pela gnose nos leva à primeira grande reviravolta dessa história, o papel da serpente no jardim do Éden, que aqui não oferece uma tentação, mas sim um presente. A lógica gnóstica é muito direta. Pensa bem, por que um Deus de pura luz, um Deus verdadeiro, proibiria o conhecimento? Por que ele impediria a expansão da consciência? A resposta deles é simples. Porque o Deus do Éden não era o Deus verdadeiro. E isso nos leva a essa afirmação que é, uau, explosiva, direto do texto O Testemunho da Verdade. Ele diz que a serpente era mais sábia que o Criador. Aqui, a serpente, que é um símbolo de Lúcifer, não é uma tentadora, mas sim uma mensageira, enviada por Sofia para despertar a humanidade. E essa tabela aqui, ela resume essa inversão de um jeito brilhante. O que a ortodoxia chama de desobediência, os gnósticos enxergam como lucidez. O pecado se transforma em memória da nossa origem divina. A maldição vira o caminho de retorno para casa. E a queda foi, na verdade, o nosso primeiro despertar. Vamos em frente para ver como tudo isso se conecta. Chegando agora, no coração dessa narrativa, um pacto de luz, uma aliança secreta e poderosa. A tradição diz que Sofia, a sabedoria divina, caiu por um erro, por um engano. Mas na visão gnóstica não teve queda nenhuma. O que houve foi uma descida deliberada. Sofia não caiu. Ela desceu por compaixão, para se infiltrar na matéria e plantar uma centelha divina dentro da criação do demiurgo. Mas ela não age sozinha. O pacto se completa com Lúcifer, numa dança perfeita. Enquanto Sofia é a guia interior, a alma do mundo que inspira de dentro para fora, Lúcifer é o catalisador exterior. Ele é o fogo que provoca, que desafia, que quebra o conformismo para forçar uma mudança. A missão deles, então, acontece em 2 atos, tudo coordenado. Primeiro, Sofia desce e semeia a semente, a nossa centelha divina. Depois, vem Lúcifer para acender essa faísca, trazendo a gnose, o conhecimento que ativa a semente que ela plantou com tanto cuidado.
Mas olha, essa história cósmica não é só uma mitologia distante, não. A parte mais profunda de tudo isso é como esse pacto se manifesta na experiência humana, no dia a dia. De uma perspectiva agnóstica, os sinais desse pacto são experiências muito reais. Sabe aquelas crises existenciais que viram a vida de ponta cabeça? Ou aqueles momentos de clareza que vêm do nada? Aquele sentimento persistente de não pertencer a este mundo? Ou o ímpeto de questionar tudo e todos? Tudo isso seriam sinais. Esse processo de despertar é, na sua essência, pura alquimia. Ele segue aquele lema antigo, solve et coagula, dissolver e reconstruir. Lúcifer age como a força que dissolve o falso eu, as máscaras, as crenças limitantes, e Sofia é a força que ajuda a reconstruir o verdadeiro eu, a reintegrar a alma com a sabedoria. Porque, no fim das contas, o despertar de verdade não acontece no conforto, né? Ele nasce do choque, do conflito entre o que a gente vive e o que a nossa alma sabe que é verdade. É um processo intenso, iniciado por essa aliança entre a luz que desafia e a sabedoria que acolhe. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que reformula toda a nossa percepção de propósito. E se a existência aqui não for um exílio, uma punição? E se for, na verdade, um envio, uma missão para carregar e finalmente acender a luz que veio justamente daquela queda?